STF pode ou não abrir o inquérito. A solicitação foi enviada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda sob o comando do Lewandowski, com base em pedido da deputada federal Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais, em 7 de janeiro. O caso chegou à PF no dia seguinte, 8. O parlamentar pede que a PF investigue o senador por publicações que associam o presidente Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. O envio foi uma das últimas ações de Lewandowski à frente da pasta. O Lewandowski entregou a carta de demissão a Lula na quinta-feira, 8. Uma passagem, digamos assim, sóbria do Lewandowski. Eu não vou chamar de medíocre, porque não acho que é. Mas não entregou a rapadura no sentido político. E esses cargos não têm jeito, não são técnicos, são políticos. Mas vamos lá. No documento, a deputada denuncia uma prática de crimes contra a honra de Lula ao citar a postagem do pré-candidato PL à presidência, dizendo que Lula seria delatado, o que causaria o fim do Foro de São Paulo. A publicação foi feita após o Maduro ter sido sequestrado pelos Estados Unidos, Vinícius Segala. Deixa eu ler mais um pouco aqui. Nessa análise do pedido, a PF pode abrir um inquérito, pode entender que não há elementos para a investigação ou definir que não é da sua competência e enviar o caso a outra esfera. O Flávio Bolsonaro ainda não se manifestou, mas eu queria aqui compartilhar com vocês o que o Flávio Bolsonaro, que é o candidato da extrema-direita à presidência da República, ele está à venda, como ele mesmo já admitiu, e daqui a pouco ele entrega a rapadura porque não está indo bem nas pesquisas. Saiu uma hoje aí, e o Flávio Bolsonaro perde para o presidente Lula no primeiro e segundo turno. E eu vou mostrar aqui para vocês o que o Flávio postou atacando o Lula e ligando ao Nicolás Maduro, como sempre, com muita baixaria, com aquele tipo de coisa que a extrema-direita gosta de fazer. Vamos lá. Em um depoimento relevante sobre as fraudes na Previdência, uma pessoa afirmou que Lulinha, como o filho do presidente é chamado, foi recebedor de valores do careca do INSS, uma cifra aproximadamente de 25 milhões. A CPMI ainda não sabe qual é a moeda e pagamentos mensais de cerca de R$300 mil, que é tratado como mesada. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, orientou a entrega de uma encomenda descrita como um medicamento em um apartamento em um bairro nobre de São Paulo, alugado pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, viajou de primeira classe com o careca do INSS para Lisboa no dia 8 de novembro de 2024. Nesse mês, a base governista conseguiu impedir a CPMI do INSS de pedir à Latam a lista de passageiros do voo. Só que a Polícia Federal obteve essa documentação que a CPMI não conseguiu. A Polícia Federal informou já ao STF que está realmente investigando citações a Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha, e no inquérito exatamente sobre os desvios do INSS. Assim como o irmão do presidente, o senhor Frei Chico, que apareceu nas investigações como vice-presidente do sindicato, que sacou quase 7 milhões de reais da boca do caixa, deveria comparecer essa CPMI para dizer o que sabe ou não sabe. Teria todo o direito de defesa, nós não podemos acusá-lo de nenhum crime, mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Aqui é uma das postagens do Flávio. Aí, numa outra, ele faz a relação direta entre o presidente Lula e o Maduro, aí com o escândalo do INSS. E aqui eu vou mostrar para vocês ele abertamente dizendo, enfim, que o Lula e o presidente Maduro, sequestrado lá nos Estados Unidos, tem uma relação através do Foro de São Paulo, que essa fantasia
da extrema-direita que chegou ao senso comum. Muita gente acaba repetindo esse tipo de groselha. Não sabe nem o que é Foro de São Paulo, mas é a vingança do olavismo. O Olavo, diretamente do túmulo, conseguiu botar isso na cabeça de muita gente desavisada por aí. Está aqui, como vocês podem ver, o post do Flávio, nesse ataque ao Lula. Aqui, ó. Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Está aqui esse responsável dizendo que o Maduro vai delatar o Lula. O Flávio Bolsonaro é bandido, é corrupto, é um dos filhos daí, o maior ladrão, não que os outros não sejam também. E é um cara que, assim, acabou também, por questões de arranjo familiar, sendo o herdeiro oficial do pai, né, com relação à candidatura à presidência da República. Ele não tem, vamos dizer assim, o mesmo grau de suicídio que o Eduardo tem, ou de psicopatia que o Carluxo tem, mas ele tem esse jeito, que não é menos perigoso também. Ele acaba compondo, ele é mais, assim, educado, ele não baba que nem o Carluxo e nem ameaça te morder que nem o Eduardo, mas é capaz desse tipo de coisa. Precisa, sim, responder na justiça. Eu acho que o ministro Lewandowski fez bem de encaminhar para a Polícia Federal e que o Flávio possa se defender também na justiça e dizer o que ele quer com essa postagem. Está dizendo que o Lula tem uma relação com o Maduro e tem alguma informação de que o Maduro vai delatar o Lula. O que é o Foro de São Paulo? O que é? Eles gostam de dizer que a esquerda é financiada através do narcoterrorismo. Aí volta e meia aparece uma fake news sobre um ex-general do Maduro que delataria todo mundo também, etc. e tal, e as Farc. É uma fantasia que a Veja ajudou muito a disseminar. Tem uma capa da Veja, aliás, falando do dinheiro das Farc para o PT, né, Vinícius? Uma capa famosa da gestão do Eurípides Alcântara, que hoje é diretor do Estadão. E ele podia, eu acho, sinceramente, assim, não acho que é perda de tempo, não. Cada um que coloca lá uma acusação dessa, então dizer, o senhor tirou essas informações de onde, por favor, o senhor explique, então, porque é uma calúnia, é uma acusação gravíssima e precisa ter o mínimo, acho que, de responsabilidade sobre o que está sendo colocado nas redes sociais para milhões de brasileiros. Então, parabéns ao Lewandowski aí na saída do Ministério de encaminhar para a Polícia Federal esse pedido. Espero que a Polícia Federal acate para que o Flávio Bolsonaro possa explicar de onde ele tirou essa acusação tão grave aí, Vinícius Segala. É isso. Só a gente... tem muita gente falando de um